possa, ó Pai, nos abençoar nesta manhã, nos edificar, Senhor, e estar presente nesse lugar, pois o Senhor está no centro da igreja. Que o Senhor permaneça, ó Pai, e seja o cabeça sobre nós nesta manhã. Que o Senhor possa encabeçar esse estudo, encabeçar as nossas vidas, encabeçar o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito. Que o Senhor possa encher todas as coisas nesta manhã com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre nós, para que nós, ó Pai, sejamos cheios de Deus nesta manhã, nesse encontro que nós estamos tendo aqui, nesta intimidade do corpo de Cristo. Ó meu Pai bendito e Pai amado, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua dimensão espiritual nesta manhã. Que o Senhor, meu Pai, venha transmitir aquilo que o Senhor deseja. Não deixe, ó Pai, nós cairmos na tentação de querer mostrar que sabemos, de querer, ó Pai, fazer com que nós mostramos aquilo, ó Pai, que não somos, mas que nós venhamos aqui transmitir a Tua presença, a Tua imagem, a Tua expressão e representar o Senhor aqui neste lugar, meu Pai. Que o Senhor desça sobre nós com poder e grande glória. Que o Senhor desça sobre nós com autoridade, com ensino, com exortação, com profecia, nesta manhã tão abençoada e gloriosa que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. Senhor, venha com autoridade, corrige, meu Pai, os Teus filhos, se precisar. Disciplina, Senhor, os Teus filhos, se o Senhor vê que precisa. Que não seja nossa palavra, mas que seja a palavra do Senhor. Que os irmãos possam olhar para nós, não como quem é sábio e tem sabedoria, mas como quem transmite Deus para eles. Que nós possamos, ó Pai, transmitir o Senhor para eles. Que nós possamos jorrar como uma fonte de água viva sobre a vida desses irmãos que aqui estão. Pai, determino e declaro, pelo santo nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiam daqui melhores, que saiam daqui capacitados, que saiam daqui com uma visão esplendorosa da Tua palavra, com um aprendizado, Senhor. E eu quero repreender, meu Pai, o espírito desse século, os espíritos malignos, potestades e principados, que não deixam o Teu povo ouvir a Tua palavra e ver os mistérios do reino de Deus. Por isso que eu lhe peço, meu Pai, revela os Teus mistérios, os mistérios do Teu reino sobre as nossas vidas, pelo santo nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha reinar sobre nós. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, venha o Teu reino sobre nós nesta manhã, Senhor. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, assim como é feita no céu, meu Pai, seja feita hoje aqui. Pai, une o Teu corpo, que a mão direita se veja como a mão esquerda e a mão esquerda se veja como as pernas, e esse é o corpo do Senhor na terra. Pai, que o Senhor possa edificar e nutrir o Teu corpo com a Tua santa palavra. Que o Senhor possa estar sobre nós, que o Senhor possa estar em nós, que o Senhor possa estar, meu Pai, com essa autoridade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, entre dentro de nós e que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós para nós ministrarmos aqui, meu Pai. A chave do Teu reino já foi dada, o reino já foi aberto para nós. Que esses irmãos que estão aqui possam entender os mistérios gloriosos da palavra do Senhor, os mistérios do reino do Senhor. Assim eu lhe peço, meu Pai. Também quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um de nossos irmãos da Igreja Cristã Casa do Oleiro, cada um de nós que estamos aqui, meu Pai. Eu louvo a Deus, Pai, dou graças a Deus pela vida do Paulo, Senhor. Graças a Deus pela vida do pastor Paulo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que ele vai transbordar aqui hoje, que seja como oferta ao Senhor, que seja como sacrifício ao Senhor, que seja um holocausto queimado de cheiro suave. É por isso, Senhor, que isso que ele vai entregar aqui hoje, eu quero dar graças a Deus pela vida do pastor Paulo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória sobre o inimigo do Senhor e sobre o inimigo da igreja do povo de Deus. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar um amém aí, querido?
Quem está animado aí, irmão? Não tem ninguém aí, irmão? Quem está dormindo, diga amém. Ó. Pai do Senhor, irmão Alessandro, irmã Dianara, Christian. Tudo bem? Olha aí. Otávio? Eita, o Otávio veio também? Eita, Otávio, é forte, hein? As nossas crianças gostam de Bíblia, né? Já tem 2. Tá então, ouvindo? Pai do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando também, depois você faz uma foto daqui para nós. Irmãos, como eu e o Paulo vai estar ensinando aqui, nós vamos ficar sem a máscara, queridos. Em nome de Jesus, porque senão nós não conseguimos ensinar não. Tá? Então, irmãos, eu quero fazer as minhas apresentações antes de começar. Quero que isso aqui se torne bem leve, um ambiente bem descontraído, tá, irmão? Porque nós conhecemos as escolas bíblicas, irmãos, e só tem general, né? Só tem general. Mas nós estamos aqui e eu quero fazer as minhas apresentações. Primeiro de tudo, irmãos, eu quero apresentar um amigo, um pastor tão abençoado. Hoje ele está como pastor na Assembleia de Deus Ministério do Belém, tá? Pastor Paulo Correia. Tá, irmãos? Os irmãos conhecem, todo mundo conhece o pastor Paulo? Amém. Tá junto com ele também a irmã dele. Nós tratamos ela como Tuca, tá? Nossa escriba. A Tuca tá aí, nossa escriba, tudo escreve, tudo posta, né? A Tuca é benção. Então o pastor Paulo está aqui, quero agradecer a presença dele. Convidei ele para vir aqui, irmãos. Nós estamos, já vou falar, mas também quero apresentar o nosso pastor. Ele está como pastor na comunidade evangélica Viver, né, de Jaboticabal, o pastor Walter, tá? Ele também é um dos guardas civil da cidade de Monte Alto, tá? Então ele exerce essa função também aqui como guarda civil. E o pastor Walter também, ele está como pré-candidato a vereador. É isso, né, pastor Walter? Isso. Ele está como pré-candidato a vereador. Então hoje ele veio aqui para estudar com a gente, para comer mais da palavra, tá? E acrescentar e somar. Amém, queridos? Então que Deus possa abençoar o pastor Walter, abençoar o bispo também, o bispo Márcio, que é o bispo da comunidade evangélica Viver. Que Deus possa abençoar aí a autoridade de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Irmãos, aqui a gente não tem isso, os irmãos sabem que a gente não vê placa de igreja. Pastor Paulo é da Assembleia de Deus, pastor Walter é da comunidade evangélica, nós estamos aqui. A placa de igreja morre, né, irmãos? Quando a gente fala de corpo de Cristo, na terra que é um só. Corpo de Cristo não existe divisão, mas o corpo de Cristo é um. Amém, irmãos? O corpo de Cristo é um na terra e também será um no céu. Irmãos, o pastor Paulo, eu convidei ele para vir aqui. Pastor Paulo, eu convidei ele para vir aqui. Que nós estamos inseridos em um projeto junto. O projeto que nós estamos realizando, irmãos, é o projeto da escola Herdeiros do Reino. Presta atenção nisso, irmãos, é importante, hein? Nós estamos abrindo uma escola Herdeiros do Reino, aonde nós vamos ensinar a profundidade da palavra e vamos também dar mentoria secreta, tá bom? Mentoria secreta. Hoje nós estamos aqui com a nossa primeira sala de aula. Quem pode aplaudir Jesus por isso aí? Então, o pastor Paulo e eu estamos de sociedade, unidos na escola Herdeiros do Reino. Tá bom, irmãos? Então hoje nós estamos inaugurando aqui esse projeto. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós podemos estar, um exemplo, na comunidade Viver.
passando um estudo presencial, com as pessoas lá, eu e o pastor Paulo. Nós podemos estar na Assembleia de Deus, mas hoje nós estamos aqui. E nós preparamos aqui um café, né? Simples, um café, tem chá de gengibre, tem café, tem chamate, tem pãozinho, tem bolo, tá? Então, irmãos, nós não vamos esperar acabar o estudo para participar ali do café. Os irmãos que sentir a liberdade, podem levantar, pegar um cafezinho, podem pegar um pãozinho, podem comer durante o estudo, não tem problema, tá bom? Está liberado já, irmãos, os irmãos comerem. Até então já peguei um chazinho aqui, mate, ó. Para aquecer aí o corpo. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor Paulo? Vamos lá. Pode ser, irmãos. Pode ser. Vocês estão com frio aí? Opa, glória a Deus. Irmãos, já queremos agradecer só a disponibilidade dos irmãos saírem da sua casa no domingo, na parte da manhã, nesse frio, já mostra o interesse que os irmãos têm de conhecer a palavra, de entender um pouco mais da palavra. E a vinda de vocês nos alegra, porque dá essa oportunidade a nós transmitir aquilo que nós temos aprendido. Simplesmente apenas dando aqui para os irmãos entenderem, nós não somos melhor do que vocês, tá bom? Nós não somos melhor que ninguém, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então às vezes assim, a sua pergunta pode ser a dúvida do seu irmão que está ao teu lado, e às vezes você pode estar com receio de fazer uma pergunta e acaba saindo aqui com dúvida. Então fala o seguinte, irmãos, em nome de Jesus, nós somos uma família unidas em Cristo Jesus. Amém. Não saia daqui com dúvida. Não saia daqui com dúvida. Para que você possa ter o maior esclarecimento da palavra, para que você possa ter o maior entendimento da palavra. O nosso objetivo aqui é que nós venhamos crescer em conhecer a palavra do Senhor. Então, eu tenho aqui a agradecer ao pastor Fernando, juntamente com a igreja Cristã Casa do Oleiro, e que os irmãos possam estender as suas mãos sobre nós, orar pelas nossas vidas, porque, irmão, cada vez que nós nos dobramos, vocês vão a partir de hoje vocês vão perceber isso, que a partir do momento que você desdobra, você faz todo o manejamento na sua casa para vir ou para parar, para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, o seu corpo no reino espiritual, ele começa a sofrer ataques, ele começa a sofrer algumas dificuldades. Às vezes você vai sentir que a sua imunidade está um pouco mais baixa, você vai conseguir sentir que o âmbito espiritual está mudando. Então eu convido vocês, sempre que forem estudar a palavra, orem a Deus e peça que o Espírito Santo do Senhor cubra, porque nós estamos passando por isso. Nós passamos por isso. Quando nós sentamos para passar por uma aula de 4, 5 horas, nós sofremos ataques. E quando nós estamos diante da palavra do Senhor, o inimigo ele não quer que nós tenhamos essa clareza, porque quando a igreja ela aprende e entende a palavra, ela se torna forte e nutrida do corpo de Cristo. Amém? É isso. Deus os abençoe. Vamos lá então, pessoal. Abra sua Bíblia aí. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Os irmãos que estão online aí, pega a tua Bíblia, pega marca-texto, pega caneta, pega caderno e bora anotar aí, pessoal. Vamos estudar. Irmãos, nós queremos um ambiente aqui leve, amém? É um ambiente de estudo, mas é um ambiente leve. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode glorificar, você pode olhar para o irmão e comentar, você pode pegar um cafezinho, um chazinho de gengibre ali, para esquentar o corpo, tá? Fica à vontade aí, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Abre aí, irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quem trouxe o marca-texto aí? Quem trouxe caneta? Irmãos, eu não quero estender muito, tá? Então já são 15 para as 9. Quem trouxe? Vamos lá. Quem tem medo de rabiscar a Bíblia aqui? Quem é que tem medo de rabiscar a Bíblia? Glória a Deus, Quem glória a tem Deus. um receio de rabiscar a Bíblia? Quem tem? De escrever na Bíblia? Falar, porque a palavra é santa. Quem tem medo? Quem tem medo? Hã? Só para quem tem medo. Tem que riscar, irmão. Tem que rabiscar. A Bíblia está aí para isso. Quem precisar de caneta ali, ó, a japonesa também está com nossa Trouxe caneta aí. Quem não tem caneta aí, irmão? Então, irmãos, quando você escreve,
fica mais fácil para você entender depois. Então nós vamos dar essa chave aí, mais uma chave para vocês. Escrevem. Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Escreve do jeito que você entende. Pronto. Glória a Deus. Tá bom? Irmãos, nós vamos tratar de um assunto bastante coerente. Nós vamos tratar de um assunto aqui que é no princípio de tudo, a origem de tudo, como tudo começou. Tá bom, irmãos? Como tudo começou, a origem de tudo. Então você pode abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1. Irmãos, lembrando bem que tudo que nós falarmos aqui, eu não estou falando bobeira, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui já tem escrito em algum lugar, irmão. Já foi pesquisado, já foi falado, tudo que a gente falar aqui. A ciência também prova tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? Nós não estamos falando coisa da nossa cabeça. Ah, o pastor está falando coisa da cabeça dele. Não. Nós estudamos, nós pesquisamos, nós fomos a fundo. Então, tudo que eu falar aqui está escrito em algum lugar. Não foi inventado da cabeça. Não é invenção do homem, não, da cabeça do homem. Amém, irmãos? Deus vai virar apostila. Pastor, é teologia? Também não, irmão. Nós vamos estudar ponto a ponto aí da Bíblia. Nós não vamos pegar matéria teológica, nós vamos estudar a Bíblia. A Bíblia interpretando a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quem pode ler para a gente? Vocês estão aí? Olha aí. Gênesis 1. Pastor Walter. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem pode repetir, irmãos, a leitura do pastor Walter? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Rapaz, Mãe de Aná. voz de locutor, mano. Criou Deus, os céus e a terra. Voz de locutor. Irmão Alessandro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esther. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Grifa a palavra aí, irmãos. No princípio. É sobre isso que a gente vai falar. No princípio. Grifa ela aí. No princípio. Irmãos, nós temos o costume de achar que essa palavra no princípio é uma palavra referente a um tempo. Quem achava isso? No princípio como um tempo. Ó, está começando aqui. Quem achava isso? Ó, no princípio. Está começando algo. Está começando algo. Quem achava isso? Só que eu vou mais fundo, irmãos, nessa palavra, para dizer para os irmãos que no princípio, como uma questão de tempo, não está errado. Amém? Não está errado. Só que no princípio aqui também, irmãos, é um lugar. É um lugar. Se você puder puxar uma seta na tua Bíblia e escrever, é um tempo e é um lugar também. É um tempo e é um lugar. É um tempo e também é um lugar. Irmãos, antes desse princípio de Gênesis, guarde bem no teu coração. Antes de no princípio de Gênesis, existe a eternidade passada. Antes de no princípio de Gênesis, existe a eternidade passada. Antes de todas as coisas surgirem, existe a eternidade passada. Aonde que se encontra na Bíblia a eternidade passada antes de no princípio do Gênesis? Anote aí, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos abrir lá, irmãos, para a gente ler?
Acho que nós vamos fazer só a introdução hoje. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. Quem pode abrir aí, irmãos? Abra a sua Bíblia aí. Capítulo 1, verso 1 do Evangelho de João. Nós vamos ver a eternidade passada. Antes de no princípio de Gênesis. Se você puder anotar, você que tem caderno, ó, no princípio do Evangelho de João, é antes de no princípio de Gênesis. Anote aí no teu caderno, se você quiser. Os irmãos que estão na live aí também, anotem aí, querido. No princípio de João, do Evangelho de João, é antes de no princípio de Gênesis. Como que é conhecido esse antes do princípio de Gênesis, irmãos? Eternidade passada. Amém? Eternidade passada. Aí não tem um tempo, irmãos. A eternidade, ela não é um tempo. A eternidade não existe tempo. A eternidade é. Ela não existe tempo, nem começo nem fim. Ela é. Eternidade é. Amém, queridos? Então essa é a eternidade passada. O que Deus fez na eternidade passada antes de criar? Vamos lá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Quem pode ler para a gente aí? Irmão Marques? Vamos lá. Locutor da igreja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem pode ler depois do irmão Marques? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pastor Valde? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, no princípio aí do Evangelho de João, é antes de no princípio de Gênesis. Por quê, irmãos? No princípio era o Verbo. Pastor Paulo, por favor, vamos lá. Quando nós entramos na questão assim, do princípio de Gênesis e no princípio de João, nós devemos fazer algumas considerações para que nós possamos compreender essa parte do no princípio. Por quê? Porque em Gênesis 1 está escrito assim no hebraico: Bereshit bara Elohim et hashmaim vet ardes. Isso significa no hebraico Bereshit, no princípio. E no Bereshit de João, que é o grego, quando fala no princípio, ele está falando arque, é o mesmo princípio de Gênesis. A transliteração do grego para o hebraico dá a mesma significação, é o mesmo significado do Bereshit de Gênesis para o arque de João. Quando nós entramos nessa parte no princípio, expondo, né, a questão que está se tratando do lugar, como o nosso pastor falando de uma eternidade passada, e quando o pastor colocou que aqui nós vemos que no princípio era o Verbo, então nós já temos que entender que sem ele nada poderia ser feito. Porque o que Deus usa para falar, para criar, é a palavra. Se Cristo é a palavra, nós entendemos que Ele está em tudo encabeçado no princípio, Ele está encabeçado na criação. Então nós entendemos, irmãos, quando nós pegamos os textos bíblicos e fazemos aqui a analogia deles, procuramos entender a fundo, nós vamos ver que o princípio de Gênesis é o mesmo princípio
de João. Porém, o princípio de João, ele é antes do princípio de Gênesis. Amém? Ficou claro ou não? Então você quer dizer que, vamos por assim, ao mesmo tempo do começo e como que eu posso explicar? Vai lá, meu irmão. Do jeito que você... Ao mesmo tempo, vamos por livro de Gênesis e João. João vem primeiro que Gênesis. Por quê? Porque aqui a gente pode compreender, porque assim, foi usado o verbo, a palavra, e sem ele nada poderia ser feito. Porque quando você esboça a palavra, está fazendo o quê? A ação. Aí eu já vou entrar no movimento. Quando se lança a palavra, está tendo uma ação, está tendo o movimento da criação. Então, no princípio aqui de João, está esclarecendo para nós que essa pessoa, que é a que nós entendemos agora, que é Cristo, ele participou, ele foi participante da criação. Amém? Irmãos, então fica claro, no princípio de João, presta atenção, no princípio de João, o Evangelho de João, é a eternidade passada. O que é isso, pastor? Eternidade passada é antes do princípio de Gênesis. Quem está pegando? Quem não entendeu ainda? Quem fala assim, pastor, eu não entendi. Tem alguém? Os irmãos que estão chegando agora aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. Observamos aqui no versículo 2, falando aqui que ele estava no princípio com Deus. E quem? O próprio Senhor Jesus. É porque toda a história, o planeta, a criação, se concentra no Verbo. E o Verbo é Jesus Cristo. É por isso que a gente costuma dizer que a palavra ela tem poder. Porque o próprio Verbo que consta na palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra, Jesus se faz presente na sua palavra. A palavra tem poder porque é o próprio Deus, é o próprio Jesus na sua palavra. É muito interessante isso. Irmãos, nós vamos chegar onde o pastor Valdo está falando aí, tá? Nós vamos chegar lá, pastor Valdo. O pastor Valdo está adiantado aí. Tá bom. Então, irmãos, a eternidade passada, o que Deus fez? A primeira coisa que Deus cria na eternidade passada, irmãos, é o Verbo. Aonde que estava esse Verbo, irmãos? Dentro de Deus. Os irmãos estão pegando? A primeira coisa que Deus cria é o Verbo, a palavra, para dar ação e movimento em todas as coisas. Olha como é que diz, no princípio era a palavra, o Verbo. O Verbo, irmãos, é tudo aquilo que gera ação e dá movimento. Você pode escrever isso daí, irmão? Verbo é tudo que gera ação e dá movimento. Quem sabia disso, irmão? Verbo é tudo que gera uma ação e dá movimento. Por isso que nós entendemos, irmãos, por isso que tem que ficar bem claro que o princípio de João vem primeiro que o princípio de Gênesis. Porque primeiro, para ficar bem claro o objetivo, Deus criou o Verbo, Deus criou a palavra. Pegaram? Irmãos, para Deus criar todas as coisas que existem, primeiro Ele criou o Verbo, porque foi pelo Verbo que todas as coisas foram criadas. Então Ele teve que criar primeiro um dialeto, uma palavra. Amém? Então, primeiro de tudo, irmãos, antes de Deus criar qualquer coisa, porque todas as coisas foram criadas pela palavra. Então Deus teve que criar primeiro a palavra. Como que Deus fez isso, irmãos? Deus ele pega a eternidade passada, a eternidade futura, porque a eternidade já é, o fim também já estava na eternidade. Deus pega a ponta da eternidade passada,
aponta da eternidade futura e une as duas. E o que acontece, irmão? Que símbolo que forma? Quando você pega uma linha e une as duas pontas, forma uma circunferência, um círculo. O círculo é o símbolo da eternidade. Porém, irmãos, para Deus começar a criar, Ele teve que criar primeiro o verbo e colocar no centro, porque toda circunferência tem que ter um centro que vai emanar todas as coisas. Todas as coisas feitas vai emanar do centro. E quem é o centro, irmãos? É o verbo, é a palavra, é Jesus. Então, Jesus foi criado por Deus. Eu não acredito que eu falei isso. Vocês não deram glória. Irmãos, presta atenção, estou transbordando Deus aqui. Presta atenção. Jesus homem, foi criado dentro de Deus. Deus gerou Jesus. Pastor, onde que eu vejo que Deus criou Jesus? Apocalipse 3,14. Quem pode abrir aí? Apocalipse 3,14. Agora está indo mais profundo. Eu não vou segurar não, pastor. Nós tem pouco tempo, eu quero transbordar na vida. Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Quem encontrar pode ler para a gente, irmão, que eu preciso correr. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Marca aí o princípio. O princípio da criação de Deus. Anota isso aí, irmão. Põe entre parênteses. Põe entre parênteses aí. Pode ler para a gente, irmão Marquete? Com essa vozona de locutor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Qual que é o Apocalipse capítulo 3, versículo 14. 14? Isso. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus foi criado no princípio. Qual princípio é esse? A eternidade passada. Quem pode repetir junto? No 3. O princípio da criação de Deus. 1, 2, 3. O princípio da criação de Deus. Mais uma vez. O princípio da criação de Deus. Mais uma vez. O princípio da criação de Deus. Por que 3 vezes? Para ficar fixado na mente. O princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Irmãos, presta atenção. Jesus é o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele foi gerado dentro de Deus como um verbo, antes de tudo, na eternidade passada. E quando Deus gera Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que estava com Deus, esse estava com Deus, no capítulo 1 aí, esse estava com Deus, quer dizer que ele estava dentro de Deus, como um mistério oculto. Amém, queridos? Amém. Ele estava com Deus como um mistério oculto. Ele estava onde? Estava dentro de Deus. Porque todas as coisas iam ser criadas através do verbo, da palavra, na eternidade passada. Quando Deus cria o verbo, Deus coloca ele como cabeça de centro na eternidade. Porque vai sair tudo dele, vai transbordar tudo dele. Quem está entendendo? E aí, irmãos, eu falo para os irmãos: Deus criou até o nada. Porque o nada não existia também. Porque Deus era tudo. Quem pode anotar isso aí? Deus era tudo. Na eternidade passada, Deus era tudo. Para ele criar, primeiro para Deus criar,
Os céus e a terra, para vocês captar isso, primeiro ele criou o nada. Ah, ninguém deu glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Essa circunferência que é a eternidade, com um ponto de centro, que é Jesus, que Deus encabeçou, a ciência chama isso de toros. Anota esse nome. Toros. A ciência chama isso de toros. Tá? O que é o toros, irmãos? É um círculo que tudo sai do meio e volta para o meio. Tudo sai do meio e volta para o meio. Tudo sai do meio e volta para o meio. O centro. Tudo sai desse centro e tudo volta para esse centro. Tudo sai do centro e volta para o centro. Quem é o centro? Jesus. E o círculo? A eternidade passada. A ciência chama isso de toros. Depois você pesquisa isso daí no Google. Escreve lá, toros, e dá uma olhada o que é o toros. Você vai ver lá como a ciência explica isso. Irmãos, como que Deus criou o nada? Porque Ele era tudo. Ele estava em tudo. Os pontos cardeais, irmãos, quais que são? Aí agora entrou aí os irmãos que estão estudando aí. Bora lá, meu pastor. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, Leste, oeste. O que Deus fez para criar o nada, irmãos? Porque Ele era tudo, Ele preenchia tudo. O que Deus fez? Ele se contraiu no norte. O norte aponta para cima. Quem está pegando? Deus se contraiu no norte e se retirou do leste, do oeste e do sul, criando então um vazio. Esse vazio é chamado nada. O que é o nada, irmãos? É a ausência de Deus. Anota isso daí. O nada é a ausência de Deus. Quando nós pegamos os pontos cardeais, nós vamos ver aquela, normalmente fala aquela estrelinha, né? Nós vemos aqui, ó, que o norte ele aponta para cima. Ele vai sempre apontar para cima. Quando o nosso pastor passou, ó, ele sai do leste do oeste, ele se encontra no norte, tudo o que estava sendo preenchido por Deus fica vazio. Vazio. Fica sem nada. E ele se concentra no norte. Por isso que nós vemos que para ele criar alguma coisa, primeiro ele criou o nada. O nada. Porque Deus era tudo. Como que ele criou o nada? Se concentrou no norte. Se contraiu no norte. Esvaziando o sul, leste e oeste. Você quer ver uma coisa? O que é a tristeza? O que é a tristeza? Mas o que é a tristeza? A ausência de alegria. Se você não está alegre, você está triste. O que é uma pessoa sem a presença de Deus? O que é a pessoa triste? É a pessoa que ela está sentindo falta de alguma coisa, falta de alegria. Então, essa ausência que teve nesses outros pontos foi a ausência de Deus. E o que estava preenchendo era o norte estava sendo preenchido na presença de Deus. Por isso, o nada foi criado antes do tudo. Antes do tudo. Para que ele desse a origem do tudo, ele criou o nada, para que nós entendamos o que é o tudo. Amém ou não amém? Amém. Então, irmão, o que é uma pessoa com vazio, com uma tristeza? Por que a pessoa está desse jeito? Porque ela está ausente de Deus. Ela tem uma ausência de Deus. Deus não está enchendo aquela pessoa. Então isso que é tristeza. Então todas as vezes que você estiver triste, com pensamento negativo, saiba de uma coisa: você está ausente de Deus. Você deve buscar a Deus, você deve estar em Deus, você deve buscar o Senhor, para Deus preencher esse vazio que tem dentro de você, esse nada. Glória a Deus. Entendam bem, quando nós passamos aqui a falar a ausência de Deus, não atribua isso a pecado. Normalmente às vezes o pastor está falando que nós estamos tristes porque estamos em pecado. Não, irmãos.
Às vezes os afazeres do dia, as preocupações, faz com que nós, às vezes, deixamos a nossa mente vazia daquilo que Deus quer preencher. Então, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ficando triste, ele vai ficando retraído. Aí você quer ver você preencher esse vazio? Coloca o louvor e começa a atribuir tudo que você está passando a Deus, para você ver se isso não é preenchido. Aleluia. E o que vai acontecer, irmão? Da mesma forma que Deus se contraiu no norte, Ele emanou e começou a criar as coisas. Da mesma forma também acontece com a gente. Deus vai se emanar para dentro de você. A partir do momento que você começa a buscá-lo com intensidade, vai sumir esse vazio, essa tristeza, esse sentimento de angústia. Porque Deus vai te preencher você. Quem está pegando, irmão? Fica me olhando com esses olhinhos, não, irmão, dá um glória aí. É que está frio. Irmão, quem está pegando essa eternidade passada aí? Amém. Irmãos, então, tem alguém com dúvida aí da eternidade passada? Dessa criação? Da eternidade passada? Nós não chegamos no princípio de Gênesis ainda não. Nós estamos no princípio, mas da eternidade passada, onde tudo começou. Tudo começou. O interessante é que vocês entendam, como nós falamos, para que não saia com a dúvida, né? Nós já criamos o grupo no Telegram. Foi criado o grupo no Telegram. Vocês só colocam lá, baixa o aplicativo do Telegram, Escola Herdeiros do Reino. Normalmente a gente coloca lá algum material, alguma coisa relacionado à aula, relacionado a uma pesquisa, que quando você entrar lá, você já vai ver os 613 mandamentos. Quem sabia disso? 613 mandamentos. Nós somos regidos por 613 mandamentos. Quem sabia? Não sabia? Entra para o Telegram, irmão. Entra pro Telegram. Escola Herdeiros do Reino, Telegram. É um grupo secreto da escola aqui que nós estamos. Então, assim, irmãos, o interessante é não sair com a dúvida, porque a dúvida ela abre brechas para outras e outras coisas, e pode gerir dentro da sua mente uma falha, uma falta. Então a gente precisa, para que siga o estudo, para que prossiga, é preciso vocês compreender, não sair daqui falando, eu entendi mais ou menos não, entendam bem, para que vocês possam ser nutridos por isso. Quando vocês são nutridos por isso, aí o restante vai começando a fazer sentido, vai entrar dentro de vocês o sentido da palavra. Irmãos, a ciência chama essa contração de Deus e essa emanação de tizim tizum. Anota aí. Tizim tizum. A ciência chama assim. Nada do que a gente está falando aqui, irmão, é fora de base. Tudo que a gente está falando aqui já está escrito. Já está escrito. Tizim tizum. Essa contração e emanação de Deus. Porque Deus se concentra no norte, esvaziando o sul, leste e oeste, cria o nada. Para depois ele emanar pelo verbo, presta atenção. Quando Deus se concentra no norte, ele esvazia o sul, o leste e o oeste, criando nada. Então Deus agora ele vai emanar pela palavra, pelo verbo, e vai começar a criar as coisas. Agora, irmãos, lá no princípio de Gênesis, que nós vamos entrar lá. Mas antes da gente entrar, irmã Diana, lê o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3. Lê o 4 também. Lê os 4 primeiros versículos. João 1, 1 ao 4. Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava onde? No princípio. No princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas Por Ele. por Ele, o Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive o nada aí. Inclusive o nada.
Tá vendo aí, ó? Lê de novo, irmão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada. Nada. Esse nada, irmãos, é o vazio que a gente está falando. Grifa ele aí, ó. Coloca um parênteses. Inclusive o nada foi criado por ele também. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí, do 1 ao 4. Tá vendo aí, irmãos? Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Vamos ler alguns textos aí, irmãos? Para a gente correr. Fez sentido? Fez sentido? Amém. Está dentro da Bíblia? Amém. Nós não pegamos no Google, não. Está dentro da Bíblia. Está na palavra. Vocês estão entendendo que a Bíblia ela tá traduzindo a própria Bíblia? A Bíblia está explicando a própria Bíblia? Amém, irmãos? Amém. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Irmãos, então veja bem. Depois desse no princípio da eternidade passada, vai se iniciar no princípio de Gênesis. Só que no princípio de Gênesis, ele pode ser contado como um tempo. Só que esse daí também é um lugar onde todas as coisas vai ser criadas. Porque Deus criou todas as coisas em um lugar. E esse lugar, irmãos, é Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, foram criadas nele e foram criadas para Ele. Todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas foram criadas para Ele. Aí eu tinha dado um glória agora. Eu vou repetir, irmão. Todas as coisas foram criadas nele. Quando a Bíblia fala nele, é no princípio de Gênesis, falando que é um lugar, é uma pessoa, aonde todas as coisas foram criadas, e ele se torna cabeça de tudo. Porque todas as coisas foram criadas nele. Procura esse verso para a gente, pastor Paulo. Uma pergunta, acho que é para esclarecimento. O inferno foi criado por ele? Sim. Sim. Foi sim. Tanto o inferno como o lago de fogo, como o Sheol e o Gehenna foram criados. Foi sim. Mas vamos lá, nós chega lá, em nome de Jesus. Quem está animado, irmão? Amém. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Por que a dificuldade de entender, às vezes, a parte da criação? A gente tem medo de atribuir alguns pontos que a Bíblia passa para nós, tipo assim, Deus não pode ter feito isso, porque Deus criou o inferno. Exatamente. Só que muita gente não sabe, irmãos, que o mesmo fogo que queima no céu, queima no inferno. É o mesmo fogo, irmão. É o fogo de Deus que está queimando lá no inferno. A diferença, irmãos, está em quem entra nele. Não está no fogo. A diferença está em quem entra. Amém, querido? Ó, a Bíblia fala que quando o justo entra no fogo de Deus, ele salta de alegria. Mas quando o ímpio entra, ele derrete como cera. Quem já leu isso na Bíblia? É o mesmo fogo, irmão. A diferença está em quem entra. Quem pode ler o Salmo 68, verso 2? Irmão? Vamos lá. Marque isso aí na tua Bíblia. Como a gente não quer sair fora desse contexto do princípio, nós vamos ler esse texto aí e já vamos para o princípio de novo. Tá bom? Só para os irmãos não ficarem com dúvida aí. Salmo 68, verso 2. Isso. Leu 1, 2, 3 e 4. Levanta-se, Deus, e seja culpado dos seus inimigos. Fugirão diante dele os que aborrecem. Como se impede o fogo, assim tu os impedes. Como a cera se derrete diante do fogo, assim parece o justo diante de Deus. Mas alegra-se o justo, que se regozije na presença de
que folguem de alegria. Tá vendo? Lê pra gente, pastor Walter. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os inimigos. Tá vendo? Ó, o fogo aí é a presença de Deus e faz perecer o inimigo. Quer ver? Uma explicação básica, mais ou menos. Cadê o irmão que faz vaso aqui? O irmão faz, cadê ele? Saiu? Normalmente o oleiro, antigamente, quando tinha, eles faziam os vasos e de repente o vaso ele rachava. O que eles faziam? Pegavam uma cera, passavam na rachadura do vaso para tapar aquela rachadura, correto? Tapavam, pintavam, o vaso ficava prontinho, bonitinho. Porém, se aquele vaso tivesse que passar pelo processo do fogo, a cera derretia e mostrava de novo o quê? A rachadura. A rachadura. Porém, aqueles que foram criados no fogo, quando entrar dentro desse fogo, vai nadar. Ah, você não pegou não. Entendeu? Você não pegou não. Termina a leitura, pastor Walter. Os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e fogem de alegria. Tá vendo? O fogo de Deus para o justo traz alegria, mas para o ímpio derrete que nem cera. Ó, se prepara aí porque você vai nadar no fogo. Então, irmão, o fogo que sai do trono de Deus é o mesmo fogo que queima no inferno e queima no lago de fogo. A diferença não está no fogo, a diferença está em quem entra nele. Aquele que foi criado no fogo vai nadar, irmão, porque ó, não vai queimar. Irmãos, quer outro exemplo bíblico disso? Quando a fornalha de Nabucodonosor queimou 7 vezes mais, e aqueles homens pegaram os 3 jovens para lançar naquela fornalha, os homens que foram lançar, antes de chegar no fogo, morreram. Isso é o símbolo do ímpio, que quando chega no fogo de Deus, morre. Mas quando eles foram tacados lá dentro, a única coisa que queimou dele foi as amarras que amarravam eles. Neles não fez dano nenhum. Antes eles saltavam e pulavam de alegria, porque eles estavam no fogo de Deus. O fogo era o mesmo, só mudou quem entrou. Amém? O fogo é o mesmo, só vai mudar quando você entrar. Glória a Deus. Ah, não pegou não. Você está querendo nadar nessa piscina aqui do Babilônia, você está querendo nadar na piscina ali do Campé, você vai nadar no lago de fogo de Deus, só que você vai nadar. Aleluia! Você não vai queimar, você vai nadar, você vai mergulhar. Irmão, esse exemplo que o pastor Paulo deu da cera é o original da palavra sincero, ou seja, sem cera. Sincero. A pessoa que é sincera não tem rachadura. Ela pode passar pelo fogo que ela vai permanecer. Agora aquele que tem cera é o insincero. Esse quando passar pelo fogo vai queimar, irmão, vai arder. Vai mostrar a rachadura. Você quer ver quando você está num culto, o culto está fervoroso, está benção, você vai falar assim, mas que fogo é esse? Quem já passou por isso? Quem passa por isso? Você se queima? Você se queima? Não. Mas você sente o fogo. Amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém ou não amém? Irmão, vamos voltar lá para o princípio? Pastor Walter, nós vamos chegar lá. Viu? Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Colossenses 1,16. Vamos ver isso daí, irmãos. Colossenses 1,16. Vamos ver isso daí. Aí eu dava glória a Deus já, só para esquentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, meu irmão, dá lugar com força. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Quem achou aí pode soltar a garganta. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Opa! Espera aí. Principados e potestades foram criados nele também? E aí? Anota isso aí, irmão. Você não está lendo isso daí. Apareceu agora na Bíblia do pastor Walter. Apareceu agora aí, pastor. Não estava aí não, né? Não estava aí não. Repete para nós aí, meu pastor. Lê pausadamente, pastor. De novo. Saboreia a leitura. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Continua a leitura, por favor. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo também foi criado nele. Lê de novo o versículo, pastor. Pois nele foram... Aí, ó, nele. Nele quem? Jesus, ó, ou seja, tudo foi criado nele, Centro. que é no princípio de Gênesis. Tudo foi criado nele. Pode continuar, pastor Valdes, por favor? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Parou. Todas as coisas que você consegue ver hoje foram criadas nele. Todas as coisas que você não consegue ver hoje foi criado nele também. Ou seja, essa cadeira que você está sentado foi criado nele. O carro que você anda já foi criado nele. O teu celular foi criado nele. A tua casa foi criado nele. Todas as coisas que são visíveis e invisíveis foi criado nele. Continua, meu pastor. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ó, entenda bem, todas as coisas visíveis que você consegue ver e as invisíveis foi criado nele, mas você tem que saber uma coisa também. Foi criada por ele e é criada para ele. Aí está a chave da prosperidade na tua vida. A chave da prosperidade está aí. Você não é dono de nada, é tudo dele. Foi criado nele, foi criado para ele, foi criado por ele. Nada é teu. Continua aí para nós aí, pastor, por favor. Continua a leitura. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes. Ele é antes de todas as coisas. Você pode marcar isso aí? Marca isso daí, irmão. Jesus é antes de todas as coisas. Eternidade passada. Ah, eu pegava a caneta assim, eu pintava isso. Puxa uma seta, irmão. Escreve assim, ó. Eternidade passada. Meu Deus, está forte isso aqui hoje. Lê o 18. Lê o 18 de novo, pastor, por favor. Devagarzinho, pausadamente. 18. Isso, 18. Ele é a cabeça do corpo. Hã? Ele é a cabeça do corpo. Ele é o quê? A cabeça do corpo. Ele é o quê? A cabeça do corpo. Repete aí, ele é o quê? A cabeça do corpo. Ó, presta atenção, irmão. Aqui no versículo, ó. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é o fundamento de tudo. Tudo. Diga comigo, Jesus é o fundamento de tudo. Jesus é o fundamento de tudo. Tudo o que, pastor? Tudo que você consegue ver e tudo que você não vê. Ele é o fundamento. Nele tudo subsiste. Ele é a base de tudo. Então hoje, a partir de hoje, você já começa a agradecer pelo que você está vendo e pelo que você não está vendo. Pegar um chazinho. Quer um chazinho, pastor? Gengibre? Gengibre. Você consegue agradecer a Deus pelo que você está vendo? Aleluia. É fácil, não é? Não é fácil agradecer pelo que está vendo? E agora agradecer pelo que não está vendo? Como faz isso? Como é que você faz isso? Crendo. Quando você crê, você começa já a agradecer. Quando você crê que vai acontecer, você começa a agradecer. O nosso problema todo está no crer. Porque nós só cremos naquilo que pegamos, nós só cremos naquilo que vemos. Mas a Bíblia nos ensina a forma que nós imaginamos é. Ah, não pegaram não. Aí, ó. Não pegaram não. Não pegou. Não pegou não. Tá Desenha, calado, pastor. você tá olhando para mim, eu vou desenhar. Você já imaginou você dentro? Eu vou falar de coisa terrena, porque às vezes a gente pensa só no terreno, mas depois eu vou entrar no profundo. Você já pensa assim, poderia estar sentado numa Hilux agora. Só que você não pega, você só pensa. Mas ele falou assim, aquilo que você vê, aquilo que você imagina, é. Então começa já a falar, o meu filho,
só está da maneira que você está porque você se vê assim. Muda a tua visão, muda o teu jeito de pensar. Amém, querido? Quem pegou aí? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler os textos aí? Esse Colossenses está forte. Não, se nós for entrar aqui. Ó, continua aí, pastor Walter, por favor. O versículo 18, 19. Mas assim, ó, pastor, o senhor tem uma voz bonita. Mas saboreia a leitura para o senhor entender que ela vai entrar dentro do senhor e vai fazer uma mudança diferente. Vai começar a fazer algo diferente na tua vida aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele existisse toda a plenitude. Amém? Ou seja, irmãos, aí no versículo 15, tem um termo assim, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está assim aí? Lê pra gente, pastor Walter, o 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus, ele foi criado. Guarda isso no teu coração, irmão. Jesus, ele foi criado. Sai da religiosidade. Jesus, homem, ele foi criado. Ele como Deus não, mas como homem ele foi criado, ele foi gerado por Deus. Quem está pegando? Ele é o primogênito de toda a criação. E porque ele é o primogênito, ele tem a herança, ele tem a quantidade maior. Então tudo é dele. E ele é a imagem do Deus invisível. Quando você olha para Jesus, você olha para Deus. Ele criado aqui, quando nós estamos expressando ele criado, quem já ouviu aqui, eu acredito que o pastor aqui já está mudando essa visão de vocês. Mas quem já ouviu em vários lugares que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Quem já ouviu Muitas isso? vezes já ouvi isso. Levanta a mão, pode levantar a mão. Estou cansado de ouvir. O que o senhor acha disso, pastor? Jesus 100% homem e 100% Deus. Na concepção que foi criada dentro da sua mente, o senhor já tem quantos anos que o senhor está no caminhar cristão? 30 anos. 30 anos. Como que o senhor entende isso? Ele é ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Ao mesmo tempo Deus, mas a questão de 100% Deus e 100% homem. Essa questão de porcentagem. De porcentagem. O pastor já ouviu isso. Já ouviu? Irmão. Jesus, quando ele na terra, ele era 100% homem. Sendo Deus, ele se despiu de Deus, ele deixou de ser Deus. Ele se tornou servo, ele se tornou como nós. Está vendo como o senhor já separou? 100% homem. O senhor já separou? 100%. Quem pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Walter? Eita glória! Agora, essa história de 100% homem e 100% Deus não existe. Dá 200%. Dá 200%. Enche 100% desse copo com água. Coloca mais, você consegue colocar mais 100% de água? Não consegue. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. E por intermédio de quem esse pecado deveria sair? Por um homem. Por intermédio de quem esse pecado deveria sair? Por um homem. Então Jesus é homem. Por um homem entrou o pecado. Por um homem tem que sair. Por um homem tem que sair. Não é por Deus que foi tirado o pecado, foi por um homem. Foi por um homem que o pecado teve que sair. A paga se dá pelo homem. Amém ou não amém? Amém. Quem está pegando? Amém. Quem está aí? Amém. Vocês estão vivos, né? Fala aí, ó, alma penada, volta pro corpo. Irmãos, o primogênito de toda a criação. É muito forte isso, não é, pastor Val? Que Jesus foi criado, foi gerado, foi criado. Em 30 anos, quanto que o senhor ouviu isso? Primeira vez. Irmão, 30 anos, pastor Walter, primeira vez. Vocês não têm noção do que vocês estão tendo aqui hoje. Tem pessoas que têm 1 ano no Evangelho aqui já está escutando isso. Então já está na frente dele, já está na nossa frente. Porque nós ficamos 5 horas para ouvir isso. Sentado. Você quer ter autoridade para falar? Quem quer ter autoridade para falar da Bíblia? Amém. Ah, vocês estão devagar demais. Eu acho que até Jesus olhou e falou assim: misericórdia, pai.
Quem quer ter autoridade para falar da Bíblia? Amém. Senta para ouvir. Senta para ouvir. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi aqui. Não choca com isso que eu vou falar, não, tá? A parte mais inteligente do seu cérebro, sabe onde está? Onde está a sua parte mais inteligente do teu cérebro? Quem sabe? Pode falar, quem sabe? Arrisca aí. Profundo isso. Aonde está a parte mais inteligente do teu cérebro? Quem sabe? Sabe não? Amém? Amém. Não? Aqui, ó. Na cadeira. Você senta. Você aprende. E leitura, irmão. E leitura. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo. O pastor Walter, 30 anos na igreja. Só essa dica valia R$500. Ele tá ouvindo isso pela primeira vez. Tem pessoas que estão aqui que tem 1 ano, 2 anos no evangelho e estão ouvindo isso. E fica com esse zoinho me olhando. Eu vou sair daqui e vou pegar o seio. Você não está entendendo o que está acontecendo. Irmãos, vamos lá ler alguns textos aí. Ficou claro esse no princípio aí, irmão? Amém. A eternidade passada e no princípio de Gênesis como um lugar. Vamos ver isso daí, irmão? Vamos abrir lá em... Abre lá a sua Bíblia, irmão. Em primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Ah, esse povo não está aqui não. Meu Deus. Quem quer ir embora? Quem quer ir embora? Diz que o silêncio fala por tudo. Ninguém. Vamos aqui até meia-noite. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 1. Quem achou pode ler aí. Só o que você já está folheando a Bíblia hoje já está valendo para mim. O meu ministério é levar o povo para a Bíblia. Só de você estar lendo aí, para mim já ganhei o dia. E se alguém que está assistindo a live fala, o que esse cara está falando não tem base não. Só dele pegar na Bíblia eu já cumpri meu propósito. Primeiro domingo. Quem achou? 1 João, capítulo 1, verso 1. Achou, irmã Indianara? Achei. Lê para a gente, por favor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocarão da palavra da vida. O que era desde? O princípio. Põe um entre parênteses aí no princípio. O que era desde o princípio, ou seja, é um lugar. Lá de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio. Então esse princípio é Jesus. Está vendo aí? Lê de novo essa leitura, irmão. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocarão da palavra da vida. Amém. Irmãos, tudo foi criado através dessa palavra. Abre lá em Salmo 33, verso 6. Salmo 33, versículo 6. Eu começava a escrever. Salmo 33, verso 6. Nossa, aqui foi o que você deixou pra mim. 33, verso 6. Quem está gostando desse encontro aqui, irmão? Amém. Está abençoado, não está não? Amém. Por que será que eu amo tanto vocês, hein? Doido, eu amo demais esse povo. Quem achou aí Salmos 33, verso 6? Lê pra gente. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Lê pra gente, irmão Marquesa. Pelo quê? Espírito. Pela sua boca.
da sua boca. Vai pegando aí. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo Espírito de sua boca. Lê pra gente, pastor Valdes. Então, uma versão um pouco diferente, né? Vai lá, é Os interessante. céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Correto. Ó, o céu se fez pela palavra. Quem que é a palavra, irmão? Jesus, o verbo, que gera ação e dá movimento. Correto? Então, e o exército? E esse exército aí, irmão? Esse exército aí são os anjos. Os anjos foi gerado e não criado. Eu não falei isso. Ah, falou não. Nem entenderam, estão tudo dormindo. Você vê que nesse texto, irmãos, os céus foi criado pela palavra, mas os anjos foram gerados e não criados, porque Espírito Deus gera e cria matéria. Deus cria a matéria e gera os espíritos. Aí eu já tinha dado glória a Deus aí. Ou seja, o exército dos céus foi criado pelo sopro, pelo Ruá Elohim de Deus. Ruá Elohim, pelo Espírito Eterno, o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Então os exércitos foi criado. Da mesma forma, nós que estamos aqui, fomos gerados dentro de Deus. Porque Deus criou uma matéria, que é o corpo, e soprou o Ruá Elohim dentro dessa matéria, e você se tornou alma vivente. Mas você foi gerado aonde? Você não foi criado por Deus, você foi gerado dentro dele. Ele só colocou você para fora. Você faz parte do exército de Deus, do sopro da boca de Deus. Você não está entendendo? Ele não pegou, eu não acredito. Aleluia. Eu até levanto, não aguento, pastor. Você vai sacudir teu irmão aí. Ô pastor Val, lê de novo esse texto aí. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Está vendo? Os céus pela sua palavra se fizeram, ou seja, foram criados. Mas o exército deles foi gerado pelo sopro da boca. Foi gerado. Aonde estava esse exército? Dentro de Deus. A ponto de ele soprar e gerar esse exército. Aleluia. Escreve aí, irmãos. Todo espírito é gerado e toda matéria é criada. Escreve isso. Fazendo uma observação, olhando por esse lado, concluindo, a importância que nós temos, nós somos, o valor que nós somos. E porque ainda a gente muitos caem na depressão, diante de tanta importância, tanto valor, somos gerados. O que falta em nós, hoje, para que nós vivemos uma vida plena com Deus, e nós vamos gerar esse curso logo, logo, vai ser uma coisa mais fechada, pessoas mais maduras, tá? Vai entender, você vai ter que entender a questão, como que eu posso dizer aqui? Para que você possa amadurecer na fé, você tem que entender a sua identidade. Você entendendo a sua identidade, você começa a assumir o propósito. E como que nós descobrimos a nossa identidade? Nós vamos dar esse curso, só que ele vai ser um pouco fechado. Um pouco não, ele vai ser fechado. Porque para entender isso, a pessoa tem que estar madura na fé. Para compreender isso, ela tem que estar com a cabeça voltada para aprender e entender. Quando você entende que você tem uma identidade, não que colocaram dentro de você, as pessoas aí fora, mas que essa identidade foi gerada dentro de você, você entende o seu propósito. Meu Deus. Quando você tem a identidade, você entende o seu propósito. Não está incluído aqui, mas o que está escrito em Gênesis 1:26? Meu Deus. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. A natureza de Deus. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você pode olhar para você assim e falar assim: eu sou a imagem e a semelhança de quem? De Deus. De quem? De Deus. E por que você está com a cabeça baixa então quando o povo fala para você que você não é nada? E por que você aceita quando a pessoa fala que você não pode? E por que você pega isso para
você sai para a tua casa falando, eu sou nada, eu sou um Zé Ninguém. Se Deus falou que você é a imagem e a semelhança dele. Aleluia! Eita, Deus! Irmãos, presta atenção. Desculpa aí, Você não é um erro. Você não é um acidente. Antes de você chegar no ventre da tua mãe, Deus te conheceu. E Ele te conhece como? Tendo um relacionamento com você. Você teve um relacionamento com Deus antes de chegar no ventre. Mas quando Ele te coloca você no ventre da tua mãe, Ele te forma você. E quando você está saindo do ventre da tua mãe, no momento exato que você vai sair do ventre, Ele dá o sopro em você, a consagração, a unção, e te estabelece o seu propósito. Aleluia. Faz assim, ó, Deus. Você não é um erro. Faz assim, Deus. Não bate, Deus. Me ama. Fala, Deus me ama. Aí eu te pergunto, antes de você ser evangélico, ser crente, vir para a igreja, antes de você adorar a Deus, Deus te amava? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que matou teu filho. Ah, você não pegou não, irmão. Se Ele já te amava antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você se conhecer, e agora que você está adorando Ele, Ele vai te deixar de te amar por quê? Quando você estava lá no lamaçal, lá fora, bebendo, usando droga, fazendo tudo, adulterando, fornicando, Ele já te amava. Imagine agora que você está na vida santa, de oração, lavado e remido pelo sangue. Irmão, agora o que Ele vai fazer para você? O que Ele vai fazer em você? O que Ele está fazendo em você? Enxergando agora a palavra para você, ó, transbordar. Transbordar o quê? Em quem? Transbordar Deus na vida daquele que está vazio dele. Diga assim, irmãos, ó, Deus me ama. E Ele me eternizou. Você entendeu? Tudo que Deus ama, irmão, Ele eterniza, se torna eterno. Você é eterno, porque Deus, Ele te amou. Amém? Amém ou não amém? Vamos ler Provérbios 8, irmãos, a partir do versículo 22, e nós encerramos por hoje, tá bom? Provérbios 8. Eu posso fazer um pedido, senhor? O senhor disse que todo espírito é gerado e toda matéria é criada. Todo espírito é gerado e toda matéria é criada. Eu posso pedir uma coisa aqui, você? Está vendo que ele está escolhendo ali a Bíblia ali? Você achou Provérbios? Não? Achou não? Quem achou dos jovens que está aqui nos acompanhando? Você achou? Você pode ler, vamos lá? Pode? A partir do 22. Olha aqui para mim. Como que eu não dou? Iar. Iar, olha aqui para mim. Lê saboreando a palavra. Não se preocupa não, lê saboreando ela. Pode baixar a máscara, viu, se você quiser. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Lê de novo. Com calma, lê com calma, devagarzinho. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mas como que você foi ungida desde a eternidade? Quem mais pode ler? Lê bem devagarzinho, saboreando a palavra, para entender. Vai lá. Ninguém mais? Pastor Valtor, a tradução é um pouco... Lê lá o capítulo 8, a partir do verso 22, pausadamente, lê até o 30 para a gente. 8:22 até o 30. Isso, do Provérbios. O Senhor me possuía no início de sua obra. Vamos lá. Então o Senhor possuía Jesus no início de sua obra, ou seja, no princípio de sua obra. Vamos lá, pastor.
antes de suas obras mais antigas. Antes de suas obras mais antigas. Está pegando? Vamos lá, pastor. Desde a eternidade foi estabelecida desde o princípio. Ó, desde a eternidade passada fui estabelecida. Por que está no feminino? Porque aqui está como palavra, como sabedoria. Amém? Estabelecida. Desde o princípio, ou seja, Deus estabeleceu Jesus. Desde o princípio na eternidade passada. Vamos lá, pastor. Antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Vamos lá. Antes de haver abismos, eu nasci. Ó, antes de haver abismos, eu nasci. Ou seja, ele foi criado. Tá vendo aí? Ele nasceu, ele foi criado. Bora lá. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver monteiros, eu nasci. Ou seja, antes de tudo, ele nasceu. Vamos lá, pastor. Ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões. Esses amplidões, irmãos, são ampliações da terra. Tá bom? Nem sequer o princípio do pó do mundo. Ó, antes que houvesse o pó, presta atenção nisso, irmão. Matéria. Antes que houvesse algum tipo de matéria, pó, Jesus foi criado. Ou seja, na eternidade passada, antes de haver o pó. Vamos lá, meu pastor. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha aí, ó. Quando Deus começou a preparar os céus, Jesus estava lá. Vamos lá. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Vamos lá, pastor. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Bora lá. Quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não trespassassem os seus limites quando compunha. Quem sabia disso, irmãos? Que o mar, Deus colocou um muro nele. Um limite. Ele vai até... Quem sabe qual é essa muralha do mar, irmãos? Quem sabe? O que é a muralha do mar? Que impede que ela transpasse a linha que Deus estabeleceu, a margem. Irmãos, o pó da areia. O pó da areia é a muralha que Deus estabeleceu para segurar o mar. Agora você vê tão grandes ondas sendo impedida por grãozinhos de areia. Esse é o poder de Deus. Amém? Bora lá, pastor. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Olha aí, ó. Jesus estava com ele e era o arquiteto. Jesus que foi o arquiteto de todas as coisas. Ele que olhou e falou assim, ó, não, essa árvore tem que estar aqui. Isso aqui tem que estar aqui. Faz assim, faz assim. Foi Jesus. Vamos lá, pastor. Dia após dia eu era as suas delícias. Olha aí, ó. Jesus era o descanso de Deus. Era. Você vê que está sempre no passado? Sim. Jesus era o descanso de Deus. Folgando perante ele em todo o tempo. Olha aí, ó. Leu o 31 também, pastor. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Pronto, aqui é profético. Esse 31 aqui, irmãos, se você puder marcar aí, escreve. É uma projeção profética. Projeção profética. Esse 31, ó. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, quem que é o descanso de Deus? Jesus. Quem é o descanso de Jesus? Você. Pegou não. Lê o 31 de novo, meu pastor. Pegou não. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó, a Bíblia diz aqui no versículo 30 que Jesus era as delícias de Deus. Ou seja, Deus se deliciava em Jesus. E Jesus se delicia com os filhos dos homens, se delicia com você. Você é o descanso de Jesus e Jesus o descanso de Deus. Meu Deus, nós temos que encerrar, meu pastor.
É muito forte isso, hein, irmão? É muito forte isso. Quem está gostando? Amém, irmão? Nós vamos encerrar. Quem aprendeu um pouco mais hoje? Os irmãos aprenderam um pouco mais? Irmãos, ó, domingo que vem é dia, hein, pastor? 30. No outro domingo, dia 6, é a nossa ceia do Senhor. Véspera de feriado. Dia 6, domingo de setembro, é a nossa ceia do Senhor. Amém? E eu quero fazer um convite aqui, irmãos, especial. Pastor Paulo, você vem para ministrar na nossa ceia e participar do corpo e o sangue com a gente? Só se eles pedirem. E aí, irmão? Amém ou não amém? Eu já quero fechar então com o pastor Paulo. Dia 6 de setembro, nossa ceia aqui do Senhor. Ele vai estar com a gente, com a família dele, vai estar ministrando, e nós vamos partir o pão, que é o corpo, e beber o suco de uva, que é o vinho sem fermento. Tá bom? E o pão sem fermento. Já ensinei os irmãos sobre isso, né? O pão sem fermento e o pão com fermento. Presta atenção, irmãos. A ceia do Senhor deve estar com o pão sem fermento. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Pastor Paulo vai ministrar na ceia nossa, vai falar a respeito do corpo de Cristo e vai ser uma bênção. Amém? Vamos fazer uma oração? Para encerrar. Deus os abençoe pelo carinho dos irmãos que vêm conosco. Isso mostra que os irmãos estão interessados em aprender e compartilhar da palavra do Senhor. Nós somos gratos por isso. Pastor Walter, você pode dar essa honra para nós? Amém, glória a Deus. Fechar nossos olhos, vamos falar com Deus e agradecer por tudo aquilo que nós aprendemos hoje pela manhã aqui, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, te glorificamos, te exaltamos nessa manhã, por esta santa palavra, Senhor, que nos preencheu o nosso espírito, preencheu a nossa mente. Estamos saindo daqui nessa manhã cheios da tua graça, da tua presença. Nós só temos a te agradecer.